Bem, meus amigos, então, bom dia mais uma vez. Então, estamos começando aí o nosso workshop, né? Em que a ideia é que os grupos mostrem as suas aplicações utilizando a teoria dos grafos, né? Os métodos que nós vimos aqui durante as aulas. E aí o que eu sempre falo, né? Pesquisa operacional, ela é uma ciência pragmática, né? Ela é prática. Ela só faz sentido se ela for aplicada para resolver os problemas das pessoas, né? Não é que a discussão teórica não seja importante. A teoria é muito importante, né? Os conceitos matemáticos, a parte teórica, mas a prática também é tão importante quanto a teoria, né? Porque se a gente ficar só numa discussão filosófica, aí você fica, tá bom, mas isso aqui eu vou utilizar para resolver o quê? Né? Então, eu considero que esse nosso momento do workshop é um dos momentos mais importantes das nossas disciplinas, das nossas discussões, que é o momento em que vocês realmente têm a oportunidade de mostrar se conseguiram entender o conteúdo e, mais do que isso, se são capazes de aplicar esse conteúdo para realmente tomar melhores decisões. Então, vamos lá. Então, o Léo já pediu aí, né? Então, vamos começar aí. Deixa eu anotar aqui, Léo. Uhum. Me fala aí, ó. Pegar aqui o seu grupo aqui. Perfeito. Daniele Tombi. Quarta-feira. Leonardo. Opa, peraí. Leonardo. Daniele. Geraldo Jorge. Geraldo Jorge. João Ataíde. João Ataíde. Tem mais alguém? Lucas Taione. Lucas Tairone. E o Robson Nascimento. Sou Nascimento. Ok. Ok. E aí, a ideia é fazermos mais ou menos uma média de 10 minutos por grupo, né? Até 10 minutos, e é mostrar, dizer qual é o problema, qual o método que utilizou e a solução que você chegou. Essa que é a ideia do trabalho. Perfeito. Vocês estão vendo aí? Estamos sim. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Estamos sim. Aplicação do TSP sobre na otimização de ordem. Legal, o problema. Depois, Léo, você, não só você, mas todo mundo, né, me mandem as apresentações, por favor. Perfeito. Tá? Uhum. Tá certo. Então, aqui é um problema real, né, da empresa onde eu trabalho. Nós temos 3 bacias leiteiras hoje. Em cada bacia leiteira, nós temos mais ou menos aí 110 produtores de leite. E em cada bacia leiteira você tem aquilo que a gente chama de rota de coleta de leite, né? E essas rotas, em cada bacia leiteira, nós temos aí aproximadamente uns 10 caminhões, e aí uma média de 10 produtores para cada uma dessas rotas de coleta. E aí vocês podem imaginar que existe aí uma complexidade de traçado de rotas para poder fazer a coleta desse leite nas fazendas. Então, qual que foi a ideia do trabalho? O problema reside na melhor otimização dessa rota. Então, o problema em si, né? Uma rota de coleta de leite ou linha de leite é um trajeto rodoviário formado a partir de um ponto de origem, normalmente um posto de resfriamento de leite ou uma indústria de laticínios, que percorre uma série de pontos de coleta, que são as fazendas leiteiras, que podem ser mutuamente acessíveis. Nesse caso, elegeu-se uma linha de coleta de leite contendo 10 produtores, pontos de coleta, distribuídos num raio de até 100 km do ponto de origem. O objetivo é encontrar a melhor rota de percurso desse caminhão para que ele visite todos os pontos e retorne à base, percorrendo a menor distância possível. E nesse problema, a capacidade do caminhão
precisou levar em consideração a capacidade do caminhão? O caixeiro Então, viajante capacitado ou não? exato, nós simplesmente fizemos o trabalho visando somente a otimização da rota mesmo, independente da capacidade, porque nessa rota, os produtores, a quantidade de leite coletada é inferior à capacidade do caminhão, então sempre a gente vai conseguir coletar todo o leite sem ter essa restrição. Entendi, ótimo. Ok? Então, a situação atual nossa era essa, né? Então, nós tínhamos aqui a fábrica, ele percorria o ponto 1, o ponto 2, o 4, o 3, ia para o 9, vinha para o 7, vinha para o 6, 10, 8, 5 e voltava para a fábrica. E esse percurso totalizava 91 quilômetros. Esse é o que ela fazia antes? Esse é o que ela fazia antes, a situação anterior. Tá. Ok? E aí nós fizemos aí a montagem da matriz, né? Coloquei até uma condição de cores para a gente ter uma visualização aí, principalmente das restrições, né? Então vocês podem ver que nós temos muitas restrições de acesso entre os produtores, porque você tem ou a falta da estrada mesmo, ou você tem uma restrição na própria estrada de acesso a esses produtores. Então, a gente sinalizou vários pontos em que você não consegue fazer a ligação de um produtor com o outro, né? No gráfico isso vai ficar bem evidente. E aí utilizamos o método TSP Solver para poder tentar resolver esse problema. Aqui a gente vê a matriz montada, né, no software, exatamente como estava ali no mapeamento no Excel. Onde não tem acesso, você colocou aquele 10.000 ali como sendo uma aresta infinita, né? Que não tem ligação de um ponto com o outro. Exatamente. Aqui vocês podem ter uma noção das restrições. Caramba! E a gente está falando aí de estradas no interior do estado de Minas Gerais, né? E isso é muito comum, principalmente em épocas de chuva. Você não consegue transitar nessas estradas e quando você passa com o caminhão, você corre sérios riscos de atolar o caminhão não conseguir atravessar uma determinada ponte. E muitas vezes você precisa ou arrastar esse caminhão com um trator ou fazer com que esse trator abra a estrada para o caminhão passar. Então, isso é muito comum e a cada momento que a gente for fazer um traçado desse, dependendo da época do ano, você precisa revisar as restrições, porque às vezes uma estrada que estava boa já está intransitável. Caramba! Que coisa, né? É incrível. O empresário, o comerciante, né? O empresário brasileiro, ele vive de teimoso, né? De teimoso. É incrível. Teimoso, né, cara? Olha só que o cara, né? Ele tem todo o risco do negócio, né? Compra as vacas, a terra, contrata pessoal, aí funcionário mete processo trabalhista, aí ele aluga, aí chove, aí ele perde a produção toda, aí depois está tudo pronto, saiu o leite e tal, aí é essa estrada aí que tem que ele escoar a produção dele, né? Professor, desculpa, Léo, só uma intervenção. Essa semana eu vi um negócio, a gente teve um evento da empresa lá e eu acho que vem bem a calhar aqui. O palestrante lá falou que empreender e investir no Brasil é um ato heróico. É heróico, é um ato heróico, né? Porque tu tem lá tua grana, né, seus milhões de dólares e tal, você vai, bota na conta no exterior, deixa lá paradinho, rendendo, acabou, risco zero, né? Agora, olha só a situação que a empresa tem que passar, né? Exatamente. Cara, é uma situação surreal. Surreal. E aí você... Retumbante, às vezes, né? Como é que é, Léo? Heróico e, às vezes, retumbante. Exatamente, é. E às vezes você tem o investimento lá do produtor, né? Esse transportador aí é um terceirizado, então é uma outra empresa que acredita no negócio, né? Olha, vou lá comprar um caminhão, vou lá retirar o leite na fazenda. Aí ele investe no caminhão e às vezes o caminhão quebra, o caminhão cai numa vala, quer dizer, o prejuízo dele é absurdo, né? Perde a carga de leite do produtor. Exato.
E às vezes ele não consegue, dependendo, assim, já tivemos situações, é raro, mas acontece, porque o caminhão ele é isotérmico, então ele consegue manter a temperatura do leite aí por um bom tempo, mas dependendo do tipo de vala que esse caminhão entre ou do tipo de problema que ele tenha, ele não consegue mais sair dali a tempo de recuperar o leite. Então, imagina que nesse caminhão você vai ter aí 12 mil litros de leite, são vários produtores, né, que acabam sendo prejudicados. Então, é aquilo, é um ato heróico mesmo, não é fácil não. Aí reflete no que a gente chama de custo do Brasil, né? É exatamente isso aí, né? Exatamente. Bom, aí aqui na sequência é o método detalhado, né? Rodou então, no TSP Solver. Exato. E ele foi fazendo as interações e nos deu um resultado aqui, né, de 66. E aí nós chegamos nesse novo traçado, né? E o interessante é que a otimização ela é muito interessante, né? É muito interessante. Nós tivemos aí 27% de redução no quilômetro, na quilometragem percorrida, e extrapolando isso, né, obviamente que eu teria que fazer isso para todas as demais rotas de todas as fábricas, mas se a gente pegar essa média de otimização que nós obtivemos nessa rota e fizermos para as outras 28 rotas que nós temos, a possibilidade da gente gerar uma economia de frete é na ordem de R$1 milhão no ano. Pois é, então, e você vê que aí, ó, 27% de redução do custo de transporte, do custo, né? Vamos botar assim, do custo de transporte, né? Uhum. Sem ter que investir um centavo. Exato. Né? Só usando aí o método da PO. Então, você vê que coisa impressionante, né? Porque, às vezes, para você aumentar a produção de uma fábrica, às vezes você tem que gastar 1, 2, 10 milhões para aumentar em 3% a sua capacidade instalada, né? Ou então, você compra uma máquina nova de 10 milhões para reduzir em 5% o desperdício, né? Que é muita coisa, reduzir 5%. Mas, veja só, você reduziu 27% sem gastar um centavo. Exatamente. Né? É impressionante, né? É impressionante a potência da PO para esse tipo de problema, né? É impressionante. E aqui a gente tem uma visão do antes e do depois, e a gente percebe assim que o traçado não é tão diferente, né? Se a gente pega aqui o antes e o depois, ele não é tão diferente, mas você tem aí uma inversão da ordem e ligações aí que se alternaram para poder chegar nesse resultado ótimo. Então, não é nada muito óbvio, realmente você precisa de um apoio de um método para que você chegue realmente à melhor solução. E aqui, assim, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E o empresário, o caminhoneiro, né? A gente não vai esperar que, né, o empresário, o caminhoneiro saibam o que é o Traveling Salesman Problem, né? Uhum. Quer dizer, não que eles não sejam capazes, que não é isso, mas é que não faz parte do, né, do dia a dia dele, né? Então, realmente tem que ter alguém, como você, por exemplo, né, no seu caso, para conhecer esse tipo de ferramenta, né, conhecer essas possibilidades. Sozinho, o dono da empresa não tem como saber. Né? Não vai saber, não faz parte né, da área de conhecimento dele, da área. Você vê que realmente o perfil ali do grafo, né, o perfil ali não é muito diferente, mas você tem que saber as arestas certas que o caminhão tem que percorrer. Né? Muito legal esse problema. E esse processo que você fez, não sei se todo mundo sabe, né, de comparar o antes e o depois, é a validação do método. Né? Uhum. Então, você poderia pegar só ali as rotas e tal, e falar, ó, o caminho ótimo é esse aqui. Mas não, você fez o que o caminhão fazia antes e o que ele deve fazer agora e provou que realmente tem um ganho aí de 27%. Né? Um ganho não, né? Uma economia. Né? Uma economia. Assim, de 27%. Né? Vai reduzir o seu custo em 27%. Então, isso é o que a gente chama de validação do modelo. Né? Você validou o modelo. Está validado que esse é melhor do que o que se fazia antes. Né? Muito legal o resultado.
Muito bom o trabalho. Perfeito. É isso, mestre. Muito bom. Obrigado. Excelente. Alguém quer falar alguma coisa, alguma observação? Está tudo bem? Ô, Léo, diga. Já chegou a fazer o teste, implantar? Na prática ainda não. Não, porque assim, a gente rodou essa semana, né? Mas assim, eu conversei com o responsável pela área, e ele que me passou as informações, as restrições da rota atual, e depois eu compartilhei com ele o resultado, ele ficou impressionado, ele falou assim, olha, realmente, aí ele falou assim, não, porque aqui liga lá para o Zezinho, eu posso pegar aquela... Aí ele foi fazendo o trajeto na cabeça dele, porque o cara lida com isso todo dia, né? Ele falou assim, cara, por que eu não tinha pensado nisso antes? Eu posso pegar, passar o caminhão lá pelo Zezinho, contornar por não sei o que lá, tal, e eu vou economizar um trajeto muito grande, quer dizer, isso vai ser bom para o transportador, porque ele vai fazer o trabalho dele mais rápido, vai evitar dele percorrer tanto, e o desgaste do caminhão também, né? Para a gente, porque nós pagamos pelo frete dele. Então, assim, a melhoria vem em cadeia, não é uma coisa só para a gente. Né? Para o produtor, porque ele vai entregar conseguir... um leite de melhor qualidade. Exato, porque vai chegar mais rápido na fábrica. Então, assim, o ganho ele é maior do que esse que a gente apresentou. Na verdade, tem um ganho em toda a cadeia logística. Né? Exato, exatamente. E eventualmente, até com essa economia aí, pode-se até pensar em investir assim, nas estradas lá, né? Não sei se a empresa tem esse viés, assim, de repente ela contribuir na região lá que for mais crítica lá para uma melhoria, alguma coisa assim. Eu sei que é coisa do poder público, né? Mas pode até pensar nisso, que 27% aí é um valor considerável, né? Considerável, exato. Bacana, Léo, parabéns. Valeu, legal. obrigado. Só uma curiosidade, né? Essa coleta de leite, um abastecimento logístico que pegou o nome por causa desse tipo de coleta, né? Que é o Milk Run, justamente por causa disso, né? Que é aquela forma de abastecer em vários pontos, que é exigido na coleta do leite, né? Hoje é um modal de abastecimento logístico, né? O Milk Run. Pois é. Exato, Augusto. Exatamente. Muito bacana. Beleza, obrigado, pessoal. Parabéns aí ao grupo. Obrigado. Quem quer ir agora? Ricardo, está pronto? Pode ser eu, professor. Pode? Isso. Então vamos, deixa eu anotar aqui. Denilson. Fala aí teu grupo aí, Denilson. Meu grupo sou eu, Alexandre Sherman, Augusto. Vou botar aqui Alexandre Sherman. Augusto. Claudelino. Juliana Tavares. E o Ricardo. Ricardo Francelli? Isso. Beleza. Vamos lá. Puxar a tela aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Etapas macro do processo de atualização do mapa de oportunidade com o Critical Path Method. Legal. Já usou outro método diferente. Isso. Isso daqui é uma etapa eu trouxe uma etapa de atualização, né? É um processo que a gente faz mensal. Eu vou explicar o que é o mapa de oportunidades logo na sequência. E a gente utilizou aqui, o grupo utilizou o Critical Path Method para olhar o caminho crítico, né? Bom, o que é o mapa de oportunidades? É uma ferramenta que auxilia, é um problema real esse daqui, tá? É uma ferramenta que a gente tem na empresa que auxilia o CRM. Ela facilita o relacionamento entre o vendedor e os clientes que ele tem na carteira ou possíveis clientes, que a gente trabalha com prospect aqui também. Então, o vendedor, quando ele tem uma visita presencial ou ele vai fazer um relacionamento remoto via telefone ou videoconferência, ele pode tratar de qualquer assunto, mas obrigatoriamente o que o mapa soltar de recomendação, ele tem que abordar esse assunto, até porque no final existe uma tabulação de retorno que alimenta alguns dos nossos processos internos, como modelo de propensão para
modelo de propensão para captação de cliente, modelo de propensão de churn, que é para retenção, modelo de propensão para venda cruzada, que é o cross-sell. Então, assim, como ele está lá na ponta, vendo o que acontece com o cliente, a gente utiliza essas informações para calibrar o modelo. E aí essa imagem aqui é um pouco de como funciona. Então, a gente tem aqui no eixo Y a venda, né? Então, se o meu cliente ou futuro cliente ele está ali no estágio de captação, ou o modelo soltou que ele é a empresa corre o risco de perder ele, o objetivo do eixo X é puxar ele para a venda, trazer ele para o eixo de cima, para venda cruzada e campanhas, aumentar meu tempo de relacionamento aqui no eixo X. Hoje, esse processo ele solta 12 indicadores, mas isso é sazonal, né? Quando chega a época final de ano, aumenta o número de campanhas, então esse processo ele acaba chegando até 15 indicadores, foi o máximo que a gente teve, e tudo com o objetivo aí de crescimento, perenidade e rentabilidade do negócio. E aí o que eu vou trazer aqui é o processo de atualização com Critical Path Method. Ele tem algumas premissas de atualização. Então, se existe uma negociação entre o vendedor e a empresa, a ferramenta mapa de oportunidades ela não pode soltar nenhuma recomendação, deixar o vendedor trabalhar isso. Muito provavelmente o que ele já está trabalhando foi uma recomendação anterior dessa ferramenta. Então, no mês de atualização, eu não posso soltar recomendação. E a segunda restrição de precedência é se os modelos de venda cruzada, retenção e campanhas, se o mesmo cliente ele saiu no modelo de venda cruzada, retenção e campanhas, a gente opta em priorizar retenção, depois venda cruzada ou campanhas, lembrando que ele tem que sair em um só. E aí a gente prioriza a retenção para ser mais conservador. Eu posso ter um erro no meu modelo, o cara saiu no modelo que eu estou oferecendo um segundo produto, ou em alguma campanha, e ele saiu no meu de retenção, vamos chegar numa abordagem conservadora, optando abordar com ele os motivos porque ele quer sair, o vendedor ele tem um trato ali na ponta ali para tratar com o cliente. Não sei se ficou claro o problema aqui para todos, tá? Ficou. Aí aqui eu trouxe a tabela de prioridades, né, de tempo estimado, né? E aqui eu coloquei um eixo de negócio, né, onde eu tenho um eixo de negócio. Aqui mais um eixo técnico que eu passo pelo processo de ETL, né, extract, transformação e depois o load na ferramenta. As atividades foi ordenada por letras, a descrição, a ordem de precedência. Então, no passo H, eu tenho a precedência do A e B, que são os meus clientes ativos, e o modelo de probabilidade de clientes novos. E na atividade I, eu tenho a precedência da atividade D, E e F e H, que são o modelo de probabilidade de churn, né, que é a perda de clientes, modelo de probabilidade de incrementar novos negócios, que são a venda cruzada, e as campanhas sazonais. Aqui os tempos de cada uma das etapas. E aí aqui como ficou no gráfico, né? Aí eu tenho cada etapa da atividade é um vértice, e aí as etapas que a atualização percorre aqui, e aqui o caminho crítico, né? Então, eu tenho que fazer primeiro ter meus clientes ativos com modelo de propensão e uma regra de negociação para eu chegar no H. E isso daqui rola tudo em paralelo, né, nesse primeiro momento. Depois a atividade D, E e F, que são os modelos e as campanhas. O G é o meu retorno, né, porque assim, sempre a hora que eu vou consolidar a minha etapa G, eu tenho que ler o que aconteceu no mês anterior para depois aplicar a regra de descanso e consolidar para a atualização atual. E aí sim, depois subir na ferramenta e o vendedor trabalhar no mês seguinte. E aí, assim, os vértices do caminho crítico passam pelo A, B, C, D, o que está engrifado em vermelho, o tempo total estimado do caminho crítico é de 4 horas e 20 minutos. É isso o trabalho. Caramba, uma aplicação totalmente diferente, cara, totalmente fora
usual, né? Fora do... Muito Fora da bacana. caixinha, né? É muito Agora, diferente, eu nunca vi nada parecido. né, o Denilson, que Sim. área que assim, o que? E-commerce? Deixa eu falar, a empresa que eu trabalho, ela é do ramo de benefícios, cartão de alimentação. Isso se aplica a produtos, né? Mas assim, o problema se estende a qualquer ramo de atividade, né, Leonardo? Uhum. Tanto produto, serviço, e-commerce, é uma ferramenta de CRM, tá? Isso daqui. É uma ferramenta que Perfeito. auxilia o CRM, principalmente no relacionamento vendedor-cliente. Cliente. Nunca vi uma Perfeito. aplicação. Nem eu. A gente acha que o processo de venda ele é uma coisa informal, né? A gente imagina assim, olha, você tem lá a equipe de vendedores, ó, cada um tem sua região, vai lá e faz. Mas quando você se depara com isso, você vê que tem um sistema por trás que organiza o fluxo das atividades de cada vendedor. Então, quando você compra um serviço, você não sabe o que está por trás disso, cara. Tem uma engenharia muito forte Eu trouxe o venda, né? processo macro aqui para caber nos slides. Eu nunca Certo. tinha feito isso. Eu sou o responsável por essa atualização. Às vezes eu não consigo sair de férias no começo do mês porque ninguém faz essa atualização. Então, assim, o conhecimento do Critical Path Method me deu a oportunidade. Eu não conhecia, tá? Foi novo na aula para mim. Eu vou mapear isso de forma detalhada, entregar para o meu gerente. Falei, cara, eu quero ter a oportunidade de sair de férias no começo do mês, tá? Hoje, fica comigo. E assim, se não tem, não atualiza, sabe? Ninguém quer e não passa. E essa atividade aí já está comigo já tem uns 2 anos. E por que deixa eu só puxar aqui de novo, professor, por que que o Mostra aí. caminho crítico aqui tem uma explicação para o caminho crítico passar, é a etapa N aqui, N não, a M aqui, tá? Que é Uhum. a de construção construção de indicadores de venda cruzada. Quando a gente faz a construção de indicadores de venda cruzada, ele vem do processo F, que é campanhas sazonais. Campanha, todo mês muda. Então, assim, eu tenho um tempo de desenvolvimento de indicadores para gerar no próximo mês. Então, nunca se repete uma campanha, e raramente ela fica mais que um mês. Então, teoricamente, eu tenho um custo de desenvolvimento para colocar na ferramenta. Por isso que eu coloco aqui 2 horas para construir o indicador, porque ele está relacionado às campanhas do mês ali. E aí ele acaba sendo o caminho crítico aqui de todo o percurso. Mas tem uma série de etapas micros aqui, eu trouxe uma macro aqui do processo. Caramba, cara, olha, muito Complexo. legal. Isso aí daria um artigo bombástico. Isso aí é certeza de ser aprovado. Pô. É um artigo Legal. muito bom esse estudo de caso aí. Muito bacana e muito diferente, né, do que eu vejo. Né? Porque aquele que eu mostrei para vocês é assim, é o usual, né? Tem lá uma obra, né, lá no caso lá que o capitão fuzileiro naval lá fez, né? Uma obra no complexo naval lá da Ilha do Governador, aí uma série de atividades, Ele fez a tabela de precedência e aí deu ali o caminho crítico. Quer dizer, é a maneira usual que a gente está acostumado a usar o Critical Path Method, né? Mas nesse contexto que você explicou aí, dentro do CRM e tal, para mim, eu nunca vi nada parecido. Muito bacana. Muito legal. Parabéns aí ao grupo. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Qual é o grupo que se segue? Se eu puder ir. Andréas, vamos lá. Tu tá com o grupo, Andréas? Não, fiz sozinho. Sozinho? Então tá bom. Vamos lá. Só lembrar aqui como é que... Aqui.
TSP em pontos de interesse em Florianópolis, considerando distância, tempo ou cenário. Ok. Então, o trabalho é usar roteirização pelo TSP Solver para encontrar a melhor rota considerando a distância, ou o tempo ou o cenário. Uhum. Então, o contexto aqui é Florianópolis. Então, digamos, alguém está vindo aqui para Florianópolis, quer visitar esses lugares, que é a Praia de Jurerê, que é mais de clubbers, Praia de Canasvieiras, que é mais família, a Praia de Santinho, que tem ondas, Isso a Praia é o Mole... quê? Se alguém for fazer turismo em Florianópolis. digamos, alguém está aqui fazendo turismo e ele quer ir nesses pontos aqui Tá. para fazer o turismo. Uhum. Então, eu vou continuar aqui para de Santinho, daí vai para a Praia Mole, tem que dar uma passada na Lagoa da Conceição, na Praia da Armação, que é bem selvagem, assim, o sul da ilha é bem pouco urbanizado, Ribeirão da Ilha, que é bem português, assim, da Ilha dos Açores, é bem antigo ainda, e voltar para Santo Antônio de Lisboa, que tem o Porto Sol bem bonito ali. Então, o gráfico seria essas rotas aqui possíveis, né, que às vezes cruza aqui uma rodovia aqui. Aí ele pode escolher fazer ou por menor distância, ou por menor tempo, ou pelo melhor cenário no caminho. Uhum. Então, aqui para menor distâncias, o resultado foi esse. Então, basicamente vai por fora aqui no grafo, né? E resultou 127 quilômetros. Então, seria essa ordem aqui basicamente por fora, né? Para visitar todos esses pontos. Aí, considerando, então, ele escolheu tipo os GPS antigos que não conectavam na internet, que não pegavam a condição de tráfego, depois podia escolher menor distância ou menor tempo, né? Então, ele escolheu a menor distância, aí depois ele considerou o menor tempo. Aí, esse menor tempo, eu peguei ali do Google Maps o tempo num horário que quase não tinha engarrafamento. Então, foi o tempo, assim, mais ou menos que dá para fazer na estrada andando nos limites de velocidade, né? Então, nesse tempo aqui, o menor foi 226 minutos, considerando o tempo. Aí mudou mais a parte aqui de cima, que ele saiu de Jurerê e foi aqui direto para o Santinho. E depois, na volta, ele vem em Santo Antônio, passa aqui por Canasvieiras e volta por dentro para Jurerê. E considerando o melhor cenário, então, foi atribuído, tipo, notas para o cenário, para o caminho, né? Tipo, aqui tem um mato que é bem legal de passar, do lado aqui da Praia do Moçambique. Aqui também tem uma parte bem legal que passa bem do lado do mar ali, que é bem bonito de ver. Então, essas tiveram as maiores notas, por exemplo. E a nota foi, como o TSP considera minimização, né? Então, foi a menor nota seria o melhor caminho, né? Mais bonito. Entendi. Então, nesse caso aqui que ele escolheu esse caminho aqui, que muda um pouco aqui essa parte que ele cruza um pouco assim pelo meio da ilha. Só que daí na volta, ele foi pegando tipo a menor nota de cada linha, que seria a melhor. E na volta ele acabou fazendo um caminho que estava ali com um número muito alto, que não existe, assim, né, teoricamente. Então, na volta ele chegou até aqui, então na volta criou um caminho que estava ali muito grande, né, um número muito alto, para chegar a voltar para Jurerê. Então, desse caminho, então, considerando que então ele usa aqui do Ribeirão, Santo Antônio de Lisboa e Praia de Jurerê, então ele aumenta, digamos, em 6 mais 10 pontos. Então, a pontuação fica 30, fica 46 nesse caso. Entendi. E comparando os três resultados, menor tempo, então, a distância deu 127 quilômetros, aí considerando essa rota, considerando na tabela de tempo, na tabela de vista, na tabela de tempo deu 230 minutos, e na tabela de pontos de melhor cenário deu 39, e quanto menor, melhor, né? Uhum. Considerando o tempo, então, deu 226 minutos, que foi menor do que que ele considera a distância, e então a distância deu 134, deu um pouco maior. Você quis otimizar o tempo, aí ele, né, pode ver 230, 226, 314, quer dizer, realmente ele otimizou o tempo. E no último, então, que dele deu aquela, né, ele fez um caminho que não existe, que a gente botou um número bem alto, então deu 46 pontos, que até foi maior do que esse aqui, então foi pior, né, ele usou aquele caminho que não existe, né, que ele estava bem alto, e o tempo deu 314 minutos e a distância deu 200 quilômetros. É tudo maior, né, nos outros. Uhum. Aí também, eu que não fiz aqui o trabalho do artigo, então um artigo, assim, interessante que eu vi sobre isso, um estudo de roteirização por emoções. Então, aqui na cidade de Londres, eles fizeram um estudo para definir o melhor caminho andando a pé, de um ponto a outro. Então, esse aqui seria o mais curto, né, por distância. Aí eles consideraram por beleza. Então, você caminhar pode por me mandar pontos, assim. esse artigo, por favor, André? Mando sim. Manda ele, por favor. Aí considero por beleza, então o caminho mais belo, considerando primeiro por votação de pessoas, né, umas 50 e poucas pessoas,
E depois eles pegaram fotos do Flickr desses pontos e meio que fizeram algum tipo de avaliação para avaliar o caminho mais bonito, ou o caminho mais tranquilo, né, mais quiet para se caminhar, e o mais seria o mais feliz, assim, uma coisa que consideraram como se fosse algo mais feliz, assim. Então, roteirizações não só por tempo, distância, mas também por emoções, digamos assim, por melhor cenário, o caminho mais bonito. Então, basicamente foi isso aí. Muito legal, muito diferente também esse trabalho. É interessante que você nunca imagina usar PO. Se você imagina usar PO para algumas coisas que na cabeça da gente são muito objetivas, né? Agora, você traçar um roteiro de turismo... Para otimizar a emoção, né? Genial, né? Pois Genial. Para você, Genial porque é a palavra. é o que o Léo falou, né? A gente acaba ficando com um pensamento meio formatado, né? Meio, né? É chão de fábrica, é rota, é não sei o quê, é minimizar custo, né? Então, aí, quando você vê assim, nesse caso, né, que o André mostrou aí, de otimizar a emoção, né? No caso, ele quer maximizar a emoção, um trajeto que vai maximizar a emoção dele, né? É um trabalho bem diferente, bem legal. E sempre o Andréas, ele me parece, né? Me corrija se eu estiver errado, Andréas, mas ele tem essa ligação com a área pública, né? Lá na região de Florianópolis. Então, ele sempre traz cases totalmente também fora da caixinha, né? Desse ambiente nosso de indústria, de empresa. Então, ele sempre traz com uma ótica diferente. Você vê a beleza da PO quando ela percorre várias áreas da sociedade, vários tipos de profissionais, traz cases que a gente não vê habitualmente, né? Exatamente, eu não pensaria. Muito legal. Parabéns, André. Obrigado. Bacana. Vamos lá, quem mais? Quem está aí na sequência? Wagner, quem é teu grupo? Sou eu? Opa. Aí, ó, bicho bruto. Tá pronto aí, João? Tá pronto aqui, professor. Então, vamos embora. Onde é que eu compartilho aqui? Eu vou em... Você vai lá em Share Screen, embaixo. Share Screen, tá. O botão verde, Share Screen, e aqui deixa eu... Aí você, depois que apertou em Share Screen, você seleciona uma janela que vai aparecer no canto superior esquerdo, escrito Screen. Escrito Screen, tá. Porque aqui já apareceu até minha tela aqui, mas deixa eu ver se compartilha. Estão vendo minha tela? Tá, foi. Isso, já foi. Deixa eu ver. Já foi, né? Analogia entre a árvore de custo mínimo... tá, algoritmo de Kruskal. E o dendrograma de agrupamento pelo critério do vizinho mais próximo. Ok, deixa eu anotar aqui os autores aqui, peraí. Daniela Bragança, Diego Prata, Luiz Leonardo, Leonardo Siqueira, Paulo Assunção e Wagner. Vamos lá, beleza. Então, pessoal, esse cenário aqui que eu vou apresentar surgiu de uma indagação que o professor Marcos falou quando estava falando da árvore de custo mínimo. Assim, e aí, João, lá na Embrapa tem aplicação em alguma coisa? Eu digo, tem. Agora, sim, eu vou fazer uma analogia do ponto de vista conceitual, vamos dizer assim, entre o que é o dendrograma e o critério do custo mínimo, mais do que uma motivação, né? Então, fazendo do ponto de vista conceitual, mais do que pela motivação em si, do que é feito, né? Então, pessoal, aqui na Embrapa, quando a gente chega já no... Quando é que... Deixa eu ver se está indo. Não está passando o slide, né? Não está passando, não. Fixou. Passou agora? Agora foi. Tá. Essa tabela de dados, quando vocês estão vendo, que quando a gente chega já no final de uma estratégia de pesquisa, a gente chega no que a gente chama de ensaios de VCU, de ensaios de rede, né?
essa fase, ela representa o que a gente planejou umas 8 safras atrás, uns 8 anos atrás. Então, por exemplo, daqui o que a gente está planejando esse ano de cruzamento, de gerar populações, como a gente fala, a gente só vai chegar nessa fase daqui a 8 anos, vamos dizer assim. Então, todo ano a gente tem o que a gente chama do programa de melhoramento em todas as fases, vamos dizer assim, né? E nesse cenário, o que é que acontece, né? Esses raminhos que a gente está vendo nas laterais, tanto lateral esquerda como superior, vamos dizer assim, não sei se todos têm familiaridade com esse tipo de estrutura, com esse tipo de topologia, vamos dizer assim, a gente chama de dendogramas, né? A gente chama de dendogramas que, na verdade, indica para a gente, né, quais são, nesse cenário aqui na abscissa, a gente tem os locais dos experimentos. Então, vamos supor, eu plantei na Bahia, eu plantei em Goiânia, eu plantei no Rio de Janeiro, eu plantei em Roraima, eu plantei no Mato Grosso, né? E na ordenada, que esses números são os cultivares nossos, né, que a gente plantou, que a gente selecionou, que a gente considerou melhor. E esses raminhos ligando indica a conexão, o quanto parecidos seriam esses genótipos, como a gente fala, ou essas cultivares, né? Então, essa tabela aí representa o que a gente chamou de 17 cultivares em 11 locais, né? Isso aí é um heatmap para a gente dar uma olhada geral no que é que tem de produtividade, no que é que não tem. Quanto mais azul, teria sido mais produtiva, quanto mais marrom, foi menos produtiva, e a gente consegue fazer uma inspeção visual bem interessante com esses dados. Bom, mas o que é que isso tem a ver com a árvore de costumínio, do ponto de vista conceitual, né? Aqui é o seguinte, pessoal, eu vou usar como exemplo, lá na nossa tabela, o exemplo 2 que a gente teve lá com o professor Marcos, né? A gente tem a nossa matriz de adjacência, né? Que esse vértice vai de 1 a 6 aí, né? Que gerou esse gráfico, cujo a árvore de caminho mínimo está em verde, aí, certo? Então, número 1. Para o número 2, eu pego essas linhas que estão em verde, conectadas em verde, e gero o que eu estou chamando, não sei se é a matriz de adjacência do caminho mínimo. Estou falando uma matriz reduzida, vamos dizer assim, né? Estou reduzindo essa matriz. Isso é quando a gente usa a motivação para gerar, entendendo isso como os caminhos para gerar o meu caminho mínimo. Ali em 3, em cima, voltando à questão 3 em cima, é o seguinte. Eu estou considerando essa minha matriz de adjacência como uma matriz de distância. Pode imaginar qualquer distância que gerou isso aí, uma Mahalanobis, pode imaginar euclidiana, qualquer um, né? E estou aplicando o conceito de distância em cima dessa matriz, né? Que, pelo critério do vizinho mais próximo, só vai funcionar pelo critério do vizinho mais próximo. Se tentar agrupar pela média não vai dar certo, vizinho mais distante não vai dar certo, só vai dar certo pelo caminho mais próximo, pelo vizinho mais próximo. Em 3, ele me gera esse dendograma, que vocês estão vendo aí. Aí esse número 4, pessoal, é o seguinte. Eu pergunto, será que existe uma analogia entre esse dendograma e essas linhas em verdes aqui em 1? Tá. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver, porque aqui o dendograma, pelo vizinho mais próximo, ele agrupou nesse quadro verde aqui, o 3, o 4 e o 6 em um grupo só. A gente vê aqui na árvore do caminho mínimo 3, 4 e 6 num grupo só, né? E V1, V2, V5, V1, V2, V5 também num grupo só. A distância entre esses dois grupos, pelo grupo 6, seria de 6 unidades, vamos dizer aqui em cima, do lado direito do dendograma, né? Que é essa aresta que liga o 5 com o 6. A aresta que liga o V5 com o V6 tem 6 unidades, que é a distância entre os dois grupos. Muito bem. Se eu tenho uma analogia entre essa topologia, vamos dizer assim, se eu estiver usando o termo errado, o professor Marcos vai me corrigir. Essa topologia aqui do grafo do caminho mínimo com o dendograma, se são parecidos, será que existe alguma similaridade entre eles no processo de agrupamento? Ou seja, quando eu gero o algoritmo de agrupamento para ter esse meu dendograma, será que eu consigo chegar também nessa matriz de adjacência do caminho mínimo? Essa foi a pergunta, né?
Então, eu estou usando os mesmos conceitos, mas com motivações diferentes. Vamos dizer assim. E aqui, eu comecei, um exemplo curto, né? Eu comecei a aplicar o meu algoritmo do agrupamento pelo vizinho mais próximo, né? Comecei a aplicar o agrupamento. Aqui é o seguinte, pessoal, você vê que pelo vizinho mais próximo, qual a menor distância? Seria o 1, aqui em amarelo, no passo 0, né? Aqui em amarelo, o 1 no passo 0. Então, seria V4 com V6. V4 com V6 em amarelo, estão aqui marcados em verde, né? V4 e V6 no passo seguinte, também aqui no passo 1 em verde, vão ser um grupo só. No passo seguinte, V4 e V6 vão ser um grupo só. E aqui do lado direito, a gente tem a parte da matriz de adjacência, que seria para o caminho que vai ser gerado pelo algoritmo, né? Então, 1 é V4 com V6, então V4 com V6 é 1. Nesse passo 1, o que é que eu tenho? Qual é o próximo grupo mais próximo? É esse 2 aqui, ó. Esse número 2 aqui, que seria o V2 com o V5. Quando eu tenho V2 com V5 vai ser um outro grupo sozinho, aqui também, um grupo único, V2 com V5 no passo 2. E aqui, V2 com V5, eu também tenho aqui na minha matriz de adjacência uma distância 2. 2 vem para cá. Agora, no passo 3. No passo 3, eu vou agrupar... No passo 3, eu vou agrupar aqui o V1 com o V5, com a distância de 5 unidades. Ou seja, V1 e V2 e V5 vão aparecer um grupo só, né? E então, qual é a menor distância do V1 para o V2 e V5? 5, porque V1 com V5, V1, com esse 5 aqui, está distante 5 unidades de V2, né? Certo? Então, a menor distância, se eu pegar o grupo V1, V2 e V1, V5, aqui em cima, a menor distância vai ser V1, V2, vai ser de 5 unidades. Vou seguindo minha analogia aqui. Vou gerar agora o último passo de agrupamento, que seriam gerar os grupos V1, V2 e V5, com V4, V6 e V3, que vai dar o grupo com 6 unidades. Então, e 6 unidades será a distância entre V6 com V5, né? E aqui eu estou atualizando a minha matriz de adjacência. Então, a partir da minha matriz de agrupamentos, a partir da minha matriz minha matriz de agrupamento do dendrograma, eu consigo gerar essa matriz de adjacência reduzida, que seria do caminho mínimo. Se eu gero um grafo a partir dessa matriz de adjacência reduzida, eu vou gerar o meu caminho mínimo que seria gerado, né? E o meu caminho mínimo tem uma analogia muito próxima com o meu dendrograma. Assim, veja, por exemplo, aqui, onde eu pedi esse corte de 6 unidades, eu tenho os grupos V6, V3 e V4, que seria no dendrograma V6, V3 e V4, também, mas eu consigo gerar esses dois grupos, né, a partir desse cenário, vamos dizer assim. Então, se eu usar a matriz de adjacência inicial ou apenas uma construída pelos elementos da árvore de custo mínimo, o dendrograma é o mesmo. Ou seja, na verdade, a topologia, assim, existe uma similaridade entre essa representação gráfica entre o dendrograma e a árvore de custo mínimo. Aí tem um outro cenário aqui que a gente fez, que é o seguinte: e se não houver uma solução única para o caminho mínimo, né? Se não houver. E quando o caminho mínimo não é único, o que é que acontece com esse algoritmo? Quando o caminho mínimo não é único, o que acontece com esse algoritmo? Aí eu peguei um outro exemplo lá, aquele exemplo lá das 9 casas, né? Em que, no final, se a gente lembrar lá dentro das 9 casas, no último passo, eu poderia ter 2 opções, um 7 para o 2 e 3 e um 7 para o 6 e 7,
né? Quando isso acontece, eu não ponho restrição de solução, o que é que acontece? Eu pego lá na minha matriz de adjacência, a árvore as árvores do caminho crítico, eu vou gerar um gráfico com ciclo, e não só uma árvore. Agora, por que que a matriz gerada a partir do agrupamento do dendrograma deu esse ciclo? É porque, na verdade, eu vou passar a ter mais de uma solução de custo mínimo, que seria aqui, nesse cenário aqui, ó. Quando eu pego aqui a distância, deixa eu passar aqui, porque vocês olharem aqui no dendrograma, essa distância 7 aqui, que está circulada em vermelho, essa distância 7 tanto se refere aos vértices V2 com V3, 7, como poderia se referir aos vértices V6 e V7, e seria aqui, ó, também com distância 7. Então, por essa razão, se eu pegar a partir do meu algoritmo lá do dendrograma, poderia acontecer de eu ter, de a minha árvore de caminho mínimo virar um ciclo, mas, na verdade, é porque eu tenho mais de uma solução, né? Se eu fizer alguma restrição de solução para pegar, eu teria só uma árvore, né? Não sei se ficou confuso o que eu apresentei. Não, ficou muito claro. Ficou muito claro. É uma aplicação bastante interessante você fazendo esse paralelo, né? Aí da árvore de custo mínimo com dendrograma. Bem, nunca vi nada parecido, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas aí, qual foi a conclusão que você chegou? O que é melhor utilizar? Na verdade, a conclusão que eu cheguei, professor, foi aquela pergunta que o senhor tinha me feito, vamos dizer assim. Vocês aplicam isso na Embrapa? Eu digo, do ponto de vista conceitual, sim. Do ponto de vista conceitual, a gente... Não sabia que com esse nome. Eu não sabia que com esse nome. Entendi. Legal. Muito bacana, muito bom esse trabalho também. Do ponto de vista conceitual, sim, porque... E, na verdade, isso, até a primeira vez que eu fiz o script, na verdade, eu fiz o script para isso tudo. Quando eu fiz o script, que nesse último exemplo, que a árvore de custo mínimo gerou um ciclo, eu digo, pronto, errei. Está tudo errado. Aí eu fui parar para refletir. Não pode ter ciclo. Só que eu fui parar para refletir, e, na verdade, era porque, quando, a partir desse algoritmo, fecha um ciclo, é porque tem mais de uma solução. Sim. Né? Se fechar o ciclo, então, aqui na última parte do agrupamento, ó, principalmente desse grupo aqui, ó, aqui no lado esquerdo eu tenho 1, 2, 6 e 9. Do lado direito, eu tenho 3, 4, 7, 5 e 8. Para ligar esses dois grupos, eu tenho duas alternativas. Ou V2 com V3, ou V6 com V7. Como eu pego o mínimo, e eu tenho dois mínimos iguais, o algoritmo iria pegar os dois. É por isso que ele fechou esse ciclo aqui, ó, em 7, aqui em roxo, do V6 para o V7, e do V2 para o V3, aqui em azul escuro, do lado direito, né? Então, foi uma coisa, foi o que eu pensei, uma forma até e se aparecer um ciclo onde no passo que qualquer que seja do meu dendrograma de agrupamento, é porque eu teria mais de uma solução para o caminho mínimo, vamos dizer assim, né? Entendi. Não, e é legal também, né, a gente comparar uma metodologia nova com outras que a gente já conhece, né? Que a gente faz esse depara para ver se, né, há alguma similaridade ou não, aonde que uma é melhor ou a outra, ou se elas se complementam. É bacana também fazer esse tipo de análise, né? Muito legal, muito bacana. Bom, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos seguir adiante. Agora, lembrando, isso, assim, só deixar claro, nesse dendrograma vale para o vizinho mais próximo, né? Se eu usar um outro critério, sei lá, chama WAD, PGMA, Centroid, não vai valer, só vale para o vizinho mais próximo. Entendi. Muito legal. Deixa eu ver aqui, peraí.
Cadê o João? Aqui foi. Vamos lá, quem mais que está aí na ordem? Na sequência, faltou alguém? Sim, Douglas? Douglas, se vamos lá. puderem. Vamos lá, deixa eu anotar aqui, espera aí, o grupo de vocês. O João já foi, agora o Douglas Oliveira. Opa. Vamos lá, quem que é seu grupo, Douglas? Leonardo, Borges e eu. Leonardo Borges. Tá, beleza. Bota aí teu PowerPoint aí. O João, acho que Beleza. está compartilhando ainda, não tá não, João? Não, creio que seja eu que esteja compartilhando. Ah, você. Então, Tá bom, desculpa. consegue ver minha tela? Uhum. Ah, beleza. Deixa eu só minimizar aqui. Vamos lá. Coloca aí no modo apresentação. Isso, já foi. Isso. Vamos lá. Ao final da aula no sábado, eu tive uma conversa lá com o Leonardo e a gente chegou ao veredito. Eu pedi para apresentar um probleminha que eu tinha lá no trabalho e nós optamos por ele porque foi o de aplicação mais rápida e de teste mais rápido também. Eu levei duas coisas em consideração para apresentar isso aqui, que são o problema do Excel, que é o deslocamento prático de realidade, que é aquela coisa lá do Pedro pinta uma parede 1 hora. Logo, João e Pedro vão pintar a mesma parede, depende do tempo, porque no Excel vai dar meia hora, mas se um é vascaíno, outro é flamenguista, teve o jogo no dia anterior, os caras vão levar 30 anos pintando a porra da parede. E o problema também mapa território. De conceito lá, o que acontece? Nós temos operações hoje, eu não sei se vocês, obviamente que não, mas aqui em Niterói tem uma área específica onde você tem uma concentração muito grande de estaleiros, que é a Ilha da Conceição, na Ponta da Areia. A empresa hoje é uma empresa de apoio logístico, então ela tem operações em 4 estaleiros diferentes. Apesar do fulcro, apesar da base operacional ser num desses estaleiros, que é um dos maiores, que é o Camorim, os outros, nós temos bases de funcionários lá. Basicamente, essas são as distâncias aproximadas entre um ponto e outro. Eu estabeleci através de uma busca de distância pelo Google Maps e elas foram todas aproximadas em metros. E aí você considerou que a distância de ida é a mesma de volta? Ida e volta mesma. Considerei que é a mesma, sim. Uhum. Essa é a distância entre os estaleiros, foi a tabela montada de distância entre um e outro. Vocês podem observar que o PPlog, esse PPlog, o Champact, é um armazenador logístico em Guaxindiba que é bem longe, assim. Vocês podem perceber que pelas distâncias ele é um outlier do cacete e foi um pouquinho complicado adequar ele ao problema de translado em si. Usando lá o algoritmo de Kruskal, vocês podem perceber que ele fica meio que de fora do primeiro ciclo, ou seja, eu tive que, nas análises, foi bem inventiva assim, a solução final a que nós chegamos. Mas vocês podem observar que da Camorim eu teria que fazer um ciclo para Ocean Pact, da Ocean Pact para Doc Brasil e mas peraí, retornar. deixa eu entender o problema. Uhum. Você queria fazer o quê? Você queria fazer o caminho mais curto? Você queria... O caminho mais curto para
fechar um ciclo entre todos os pontos, para fechar um ciclo entre eles. Então, Mas eu acho que nesse caso não é algoritmo de Kruskal. Não, nesse caso é o Traveling Salesman Problem. Exatamente. Esse foi o meu... Foi um erro de análise inicial a que nós chegamos, entendeu? Foi esse erro e degenerou o problema para caramba exatamente por conta eu queria mostrar exatamente por conta da PPLog. Logo, aí que veio o problema do caixeiro viajante, que eu usei lá no TPS. Aí sim. Aí eu consegui chegar a uma solução que me foi mais contundente. Por quê? Porque eu ia da Camorim para o Ocean Pact, da Ocean Pact para a Doc Brasil, da Doc Brasil para o PPLog e do PPLog para o estaleiro Mauá, retornando para o estaleiro Camorim. Porque eu teria que fechar esse ciclo entre todos os estaleiros. Só que aí isso me gera um outro problema, que aí é o deslocamento, que é não só o deslocamento da realidade, mas o problema é o mapa-território. Por quê? Eu tenho 9 horas de trabalho por dia de segunda a sexta. O tempo de trânsito entre um ponto e outro, aí vem a análise em cima do algoritmo de Kruskal e do Solver. Por quê? O somatório das distâncias percorridas em 1, 2 e 3, que são aqueles pontos considerados, dá 28 quilômetros, 25,5 e 4,800. E eu tenho tempo de trânsito entre um ponto e outro. Aí, qual foi a solução? E o TPS Solver também daria um tempo de trânsito total de 4 horas e 45 minutos. Qual foi a solução a que, discutindo, nós dois conseguimos chegar? Aqueles pontos de Kruskal, eles poderiam ser aplicados em regime de rodízio para acompanhar os postes. Por exemplo, segunda eu aplicaria o 1, terça e quinta eu aplicaria o 2 e sexta eu aplicaria o 3. Obviamente que, como a minha função é uma função diretamente de supervisão, eu também sortearia esses tempos para o cara não ficar viciado achando que eu iria sempre naqueles pontos daquela forma. E com o Solver, eu percorreria todos eles num único dia, eu otimizaria as minhas visitas de forma mais massiva e levaria 1 hora de permanência em cada ponto. Ou seja, para maximizar o meu tempo de permanência, o Solver é melhor. Mas para minimizar o meu tempo de transporte, um dos 3 cenários, que no caso é o cenário 2 do algoritmo de Kruskal, ele me retorna apesar de não percorrer todos os pontos, ele me retorna mais, ele é mais prático, por assim dizer. Ficou claro para vocês? Entendi. Então, eu tive que usar por conta da intensidade do trânsito aqui, eu tive que usar um coeficiente de majoração beta de 10% lá em cima dos horários, porque eu não dirijo, eu uso ônibus para fazer esse translado. E também consideramos aí o problema do mapa território presente em todas as observações para restrição. Aí são problemas que podem ser mensuráveis ou não. Como consideração final, observando o deslocamento entre os pontos, a possibilidade de melhoria na supervisão, bem como uma melhor provisão para acompanhamentos profissionais. Ou seja, eu testei os cenários, o TPS foi o melhor, eu testei na quinta-feira e foi tão bom, mas tão bom que eu já descobri uns 48.917 problemas que estou até agora tentando resolver aí. E obrigado aí pelo tempo de vocês. Isso aí, muito legal. Explicação bem prática também, bem direta. Muito bacana. É o que eu sempre falo, né, cara? Essa é a razão de ser, né, dos métodos que a gente aprende, que a gente discute aqui, né? A gente conseguir efetivamente aplicar esses métodos aí nos nossos problemas, nas nossas empresas, né? A ideia é exatamente essa e todos os trabalhos foram sensacionais. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa?
Está faltando alguém? Alguém não apresentou ainda? Está faltando algum trabalho? Deixa eu ver. Léo, Douglas, Daniela, Leonardo Ciotti, João, Paulo, Andréas, Augusto. Eu acho que dos que estão aqui, todos apresentaram, né? Ninguém ficou de fora, né? Então, tá bom, meus amigos. Então, terminamos aí o nosso workshop de hoje, né? Agora, quando que será a nossa aula? O nosso calendário, se eu não me engano, eu pulei o dia 18, o dia 25, né? Na nossa programação, aí que é esse período de carnaval, e aí voltaremos no dia 4. E aí serei eu mesmo que darei tomada de decisão sobre risco e sobre incerteza, né? Os métodos de tomada de decisão sobre risco e sobre incerteza, tá? Próxima aula só dia 4, então, né? Dia 4 de março, Ok. né? Vamos pular aí o dia 18, dia 25, aí esses 10 dias aí de, né? Período aí de carnaval. Bom dar mais uma estudada aí nas teorias dos gráficos, né? Dar uma Isso, reforçada. Vai atualizando, né? Quem tiver com algum conteúdo atrasado, né? Vai estudando, vai atualizando, né? E eu queria saber se está tudo bem, se tem alguma dúvida, né? Vocês gostaram de teoria dos gráficos? Tem gente que já conhecia alguma coisa, tem gente que não conhecia nada, né? Então, assim, a gente tem que pensar no grupo como um todo, né? O grupo é heterogêneo e a gente precisa fazer uma abordagem que permita que todos estejam na mesma página, né? É claro que há dezenas de outros métodos, dezenas de outras abordagens, mas não adianta nada eu entrar profundamente numa abordagem específica, atender um ou outro e o grosso da turma ficar para trás. Aí não faria o menor sentido, né? Então, a gente tem que começar pelo começo, mostrando esses problemas clássicos, né? O problema do caixeiro viajante, o algoritmo de Kruskal, mas tem vários outros. Se vocês pesquisarem, né? Tem lá o algoritmo húngaro, tem o problema do fluxo máximo. Enfim, teoria dos grafos é um mundo, né? Um mundo a ser explorado. Se vocês forem pesquisar o assunto, né? Eu conheço professores, por exemplo, o professor Boaventura, que foi meu professor na COP, a vida inteira, praticamente, ele só estudou teoria dos grafos, né? Ele é uma das maiores autoridades no Brasil em teoria dos grafos. Então, quer dizer, né? Então, nosso professor Maculan também, né, mestre? Maculan. Mas o Maculan... É Arthur Steiner, né? E ele está mais ligado assim à computação, tanto é que ele é do programa de computação, né? Então, tudo bem que PO e computação são, né, irmãs, né? Uma está colada na outra, né? Mas o Maculan ele se preocupa mais nessa parte de computacional, né? Otimização combinatorial e tal, né? E o Boaventura é um cara assim mais purista, né? De PO pura, de grafos, de matemática, então tem às vezes essa diferença, né? Mas os dois são duas autoridades, né? No Brasil e no mundo, né? Então, quer dizer, o objetivo aqui da nossa disciplina é justamente apresentar o conteúdo, principalmente para quem nunca viu ou viu muito pouco do assunto, né? E aí cada um levar aí esse conhecimento para a sua organização, né? Como muitos aqui, né, nunca viram o Critical Path Method, nunca viram o programa do caixeiro viajante. Então, o objetivo foi justamente fazer essa provocação inicial, né, para estimular que vocês continuem pesquisando, continuem estudando, né? E mais à frente a gente pode até bolar um curso de extensão, um mini curso de outros métodos, né? A gente pode, se houver interesse, se houver demanda, a gente pode montar, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, tá bom, pessoal. Então, desejo que todos tenham um excelente final de semana. Tá chegando o carnaval aí, peguem leve, né? Devagar, né? Bota o bloco devagar na rua,
né? Sem muito estripulia. Eu não prometo nada que eu não possa cumprir, mestre. Tá bom, então, pessoal. Bom dia. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada aí. Ótimo Até final de mais, semana parabéns a a todos, todos amigos. aí, Semana gente. bom Bom carnaval. carnaval pra Então, vocês. Ei, Tchau. Wagner, vai assistir o jogo hoje?